Amados, aproveitando o momento em que o povo de Deus já está de pé, sequioso, desejoso de ouvir a palavra do Senhor, eu expresso aqui o meu entusiasmo por pela primeira vez, não só agora estar assistindo através de vídeos, de lives e até mesmo Face das redes sociais, mas eu estou presente aqui com o nosso reverendo Jorge Amorim, esta igreja que foi um sonho, aleluia, que um dia eu vi isto acontecendo, e eu disse ao Dr. Jorge, Deus vai te dar, aleluia, e hoje eu estou vendo com os meus olhos a maravilha que Deus fez aqui em Penápolis. Louvado seja o Senhor, aleluia. Você não imagina o quanto os anjos se alegram com os feitos dos crentes que aqui se fazem presente. Eu não vim aqui para falar, eu vim para orar pela pastora que já está aqui. E eu gostaria que você comigo agora, aleluia, pudesse elevar sua voz. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E eu quero que tu louve com as tuas orações agora. A Bíblia diz que a voz do Senhor enche a terra, desnuda os montes e racha as rochas, e a voz do Senhor vai bradar esta noite nesta casa, porque o Senhor está na casa. Em nome de Jesus nós apresentamos tua filha, Senhor, que fará uso deste altar, deste lugar sagrado, desse lugar de honra, desse lugar aonde tu, pelo teu Espírito Santo, te manifestas ao povo presente. Aqui, Senhor, eu quero que venham, que destilem, que possam agora, Senhor, fluir palavras vindas do céu, que goteje sobre nós, como orvalho e como mel, para que venha neste lugar algo de extraordinário e nos faça sair daqui, Senhor, não como entramos, mas sair daqui com a outra proporção de fé, de alegria, de graça, de poder, de amor, aleluia. Portanto, que lá os lábios desta mulher sejam agora como uma espada consagrada, ungida e afiada, para tocar em nossos corações e convencer vidas aqui para Jesus. É a minha oração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Eu cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém? Podem se sentar, por favor. A presença do Espírito Santo é muito forte hoje, não? Esse louvor que o irmão cantou está entre os meus preferidos. Ele me emociona muito. Glória a Deus. Eu me sinto muito honrada em estar nesse púlpito, mais uma vez, falando das maravilhas do nosso Deus. Não é fácil, porque nós temos aqui um time
de catedráticos, né, de evangelistas, mas eu tenho procurado crescer no entendimento da palavra. Isso demanda sacrifício, disciplina e muita inspiração do Espírito Santo. E Ele tem sido comigo nessa minha caminhada de 12 anos. E eu rapidamente, antes de começar a palavra, eu quero dar, não é nem testemunho, mas uma coisa muito interessante, como o Espírito Santo fala com a gente quando a gente começa a desenvolver uma intimidade com Ele. Domingo passado, dia 31 de janeiro, fez 12 anos que eu quebrei o pé. E quem acompanhou o meu calvário das 6 cirurgias, a última há 3 anos, e todo ano eu me lembro dessa data. E esse ano eu não me lembrei que domingo completava 12 anos desse acidente e do meu renascimento em Cristo. E eu dormi por volta da meia-noite e rapidamente eu sonhei que eu estava em um cemitério e eu não conseguia sair dele. E eu cheguei para uma senhora e disse: eu tenho um culto na igreja evangélica, eu preciso sair daqui. Ela me disse: mas Jesus é uma só, é um só. Eu disse: sim, mas eu tenho horário lá. E ela me disse assim: quantos anos faz que você se tornou evangélica? Eu disse: 12 anos. Ela disse: que dia? E eu disse: dia 31 de janeiro, hoje. Isso foi em sonho. Eu acordei e aquilo foi tão real, o Espírito Santo me lembrando como eu cheguei aqui e como eu estou hoje. Amém? E o texto que o Espírito Santo me inspirou, no domingo passado o pastor Jorge falou muito rapidamente, citou sobre Nicodemos. E eu tinha lido na semana anterior sobre esse texto. E é o que eu quero falar para vocês hoje, nessa época de novo nascimento para todos nós. Então vamos lá. Jesus e Nicodemos. O novo nascimento se encontra em João. Vamos lá abrir nossas Bíblias. João 3. Nós leremos do 1 ao 13. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão
o que desceu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui Jesus e Nicodemos, eles tiveram uma conversa em que foi revelado um dos maiores diálogos da fé. Os 3 primeiros evangélicos, de Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de um mesmo tema, eles são iguais ou sinóticos, onde mostram um Jesus que realiza sinais. Já o evangelho de João, ele é tido pelos grandes teólogos como o tronco da fé, pois ele narra vários milagres do nosso Senhor Jesus. E quando a gente lê os evangelhos de João, a forma como ele descreve as passagens é tão intensa que nós podemos sentir a respiração ofegante de Jesus, viver aquilo que Jesus viveu. E nos toca de forma muito emocionante as gotas de sangue vertidas ao longo da sua dolorosa via sacra. O Evangelho de João é a coroa de toda a Bíblia. E ele narra, ali no capítulo 2, versículo de 1 a 22, o milagre de Jesus nas bodas de Caná, a expulsão dos cambistas no templo e a afirmativa de Jesus aos judeus, quando ele diz: destruam esse templo e em 3 dias eu erguerei, eu o levantarei. E vemos assim que Jesus estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E a fama de Jesus se espalhava rapidamente, vertiginosamente. Porque Jesus era um homem com um caráter diferenciado. Jesus, onde ele chegava, ele arrebatava multidões. Jesus tinha um jeito todo particular de falar com as pessoas. Ao mesmo tempo em que era doce, carinhoso, era firme em suas colocações. E assim, a sua fama se espalhava. Onde Jesus passava, não ficava pedra sobre pedra. Mas para muitos, meus irmãos, a fé em Jesus era apenas uma admiração e não uma fé genuína. Eles até acreditavam em Jesus, mas Jesus não acreditava neles. Pois não era uma fé salvadora, uma fé salvífica. E assim, entre esse povo estava um homem por nome de Nicodemos. Nicodemos é um nome grego que significa homem do povo. E é muito frequente esse nome entre os judeus. Ele era mestre, doutor nas leis judaicas, tinha uma moral ilibada, irretocada, irrepreensível. E ele fiscalizava e julgava os povos. E fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, salvo algumas considerações, era como se fosse o STF hoje, né? Superior Tribunal Federal. Os homens acima da lei e acima do bem e do mal. E o Sinédrio era composto de 70 pessoas. E tinha que ter algumas qualificações para fazer parte desta casta tão diferenciada, né, dos pobres mortais. Deveria ter no mínimo 40 anos. Conhecer a Torá, que são os 5 primeiros livros do Pentateuco. Sabedoria, amar a verdade, conhecer ciência e matemática, entre outros requisitos. E assim,
Nicodemos pertencia a esse grupo do judaísmo, sendo sacerdote. Portanto, era filiado ao partido dos fariseus. E Jesus foi julgado por esse sinédrio, que era a autoridade máxima constituída. E aqui eu faço um rápido parênteses, né? Que eu vi ali que, nas minhas pesquisas, que em algumas tradições judaicas, a criação do sinédrio, ela teve origem com os 70 anciãos no tempo de Moisés. Em Números 11, versículo 10, Moisés leva ao Senhor o seu descontentamento por tantas responsabilidades em suas costas. O povo exigia muito de Moisés, sempre estava descontente. Ou chovia, ou fazia sol, ou estavam cansados, ou queriam carne, ou queriam água. E Moisés chega para Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, é muita carga em meus ombros, né? E a gente vê que Moisés também, como nós, tinha os momentos de incredulidade, né? Ele sabia que Jesus, a contento, no momento certo, daria ao seu povo tudo o que eles pediam. Mas ele estava realmente cansado, Moisés. E no versículo 16, Deus dá a Moisés as diretrizes e estratégia para ajudá-lo. E diz Deus para Moisés: reúna 70 homens dos anciãos de Israel, e eu tirarei do espírito que está sobre ti e colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que não as leve sozinho. E vocês conhecem o que aconteceu a partir disso. E só para frisar que foi essa composição de homens que nós vamos chegar até o sinédrio da época de Jesus. E assim, Nicodemos ouviu a fama de Jesus e disse assim: eu vou lá conversar com ele. Mas ele teve medo desse encontro com o mestre, que isso poderia colocar em risco a sua reputação diante dos seus nobres colegas fariseus. A inimizade dos fariseus contra Jesus crescia a cada dia, ganhava vulto a cada dia. E ele, movido de prudência e temor, ele espera o cair da noite. Dá até para imaginar, né? Com aquela capa, aquela touca na cabeça, né? E vai lá procurar Jesus. E as conversas noturnas, normalmente, aconteciam no piso superior da casa, que era fresquinho, né? Onde o vento bate. E Jesus usa essa palavra depois, mais para frente, para exemplificar a sua fala. E Jesus recebe Nicodemos, sabendo que aquela alma haveria futuramente de superar a sua fraqueza. Jesus não perdia a fé no ser humano, como não perde nem em mim, nem em você. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A fala de Nicodemos aqui, meus irmãos, revela que a sua compreensão da espiritualidade de Jesus vinha acompanhada de pensamentos relativos a causa e efeito, ou seja, o volume de milagres e sinais que Jesus realizava, ele só poderia ser feito por Deus, pensava ele, né? E ele expressava o seu pensamento a Jesus. Ele não sabia que ali na sua frente estava o Messias prometido, aquele que veio para nos salvar. Eles não aceitavam a Jesus. Jesus, para eles, era um profeta, mais um profeta. E o mestre, com todo o seu amor,
vê o quanto era incompleto esse entendimento de Nicodemos acerca das coisas de Deus. E Jesus inicia ali suas palavras na tentativa de elevar os pensamentos de Nicodemos a um nível espiritual superior, e não só as leis que ele tanto conhecia e aplicava ao povo. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E começa ali um diálogo notório, onde Jesus mostra a necessidade da interiorização do Evangelho e da confiança em Deus, no novo nascimento. Jesus falava de um Deus que não era somente para ser acreditado por seus milagres. Igrejas que hoje sobrevivem por seus profetas, por suas profetadas, que prometem milagres, que prometem revelações. Sim, meus irmãos, existem as revelações, sim, vindas do Espírito Santo. Mas eu creio que nós devemos ser muito cautelosos nas colocações e que nós temos ouvido ultimamente. Muitos procuram uma igreja, não, tenho certeza que aqui não acontece. Mas muitos procuram hoje em busca de revelações, sendo que a revelação que nós precisamos está na palavra. É só abrir a Bíblia e ler, que tudo está ali. A revelação para mim, para a sua vida, a minha conduta de vida está aqui. Absolutamente só aqui. E o mestre se referia à transformação do ser para que o reino de Deus naquele homem se manifestasse. E era muito difícil para um fariseu, principalmente, entender o sentido espiritual das palavras de Jesus. Muito difícil. Por serem filhos do patriarca Abraão, eles julgavam-se perfeitos e já aperfeiçoados para sempre. Por apresentarem um aparente zelo com a lei de Moisés, eles acreditavam em uma pureza espiritual intrínseca, própria da sua genealogia. Era muita presunção, não? Jesus respondeu a ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, o que significa o novo nascimento? O que significa para nós, enquanto cristãos, o novo nascimento? O que Jesus quer dizer para nós? A Bíblia nos diz que se não nascermos de novo, a nossa esperança será vã. Se você não nascer de novo, a sua religião será vã. Se você não nascer de novo, a sua vida terá sido em vão. Se você não nascer de novo, se você não ver o sacrifício de Jesus naquela cruz, a minha vida, a sua vida terá sido em vão. Nada justifica a nossa existência se nós não reconhecermos o sacrifício, o sangue que Jesus derramou naquela cruz. É esse nascimento que Jesus está nos alertando, está chamando a nossa atenção, porque Ele está voltando e Ele quer nos levar. Jesus, o que Ele mais quer é a minha salvação, a sua salvação. Mas para isso nós precisamos nascer de novo. E se assim for, se nós não nos atentarmos a isso, a palavra de Jesus nos condenará no dia do juízo. E nós sabemos disso. Então, é hora de tomarmos uma atitude concreta e nos voltarmos para Jesus.
E o que é nascer da água e do Espírito que Jesus nos fala? Jesus fala da necessidade a Nicodemos do novo nascimento da água. Né, pastor Daniel? Que hebraico significa mãe, se é essa a pronúncia, e do Espírito, ruar. Aqui o mestre se refere ao simbolismo do batismo de João, que os fariseus não aceitavam. E assim, a renovação pelo Espírito Santo, né? E o batismo nas águas não era de todo desconhecido já em Israel. E o batismo vinha desde o exílio babilônico, porém professados aos prosélitos, né? Que eram os cidadãos de outras nações que se convertiam ao judaísmo. E assim Nicodemos e os judeus, porém, achavam que eles não tinham necessidade nenhuma de aceitar um ato que simbolizasse o nascer de novo. Eles não aceitavam isso. Mas Deus, desde a criação do mundo, já simbolizava para o novo nascimento. Como está escrito no princípio, né? Lá em Gênesis. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Gênesis, a criação de tudo, no meio das águas. Deus cita isso, né? Agora, novamente, o batismo simboliza, pela água, a recriação do ser, o nascimento de uma nova criatura. Pois assim como a terra estava no princípio, num estado ermo, deserto, desabitada e vazia, Deus a modelou. Assim também, para o novo nascimento, é preciso se entregar nas mãos de Deus, humildemente, reconhecendo o nosso vazio, e ser por Ele remodelado, refeito pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós reconhecemos este vazio espiritual, nós somos moldados pelo seu Espírito Santo. Nós somos moldados segundo a forma divina, recebendo um novo modo de pensar. Isto é a chave. Se nós pensamos, se nós aprendemos, se houve aprendizagem, há mudança de atitude. E é aqui que eu estou para passar essa mensagem para vocês. Mudança de atitude. Não adianta vocês ouvirem, desceu ao coração, e não colocar em prática. É isso que Jesus espera de mim e de você, a prática. E com isso nós deixamos de lado os nossos conceitos, os nossos preconceitos humanos, e abandonamos o mundo, os desejos carnais, e nos entregamos a Jesus para sermos recriados do nada, a partir da sua palavra. E assim, toda religiosidade é removida, nascendo a fé genuína, que não depende de religião, mas que adora o Pai em espírito, em verdade. Este é o novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Mas Nicodemos não entendeu as palavras de Jesus, pensando tratar-se de um segundo nascimento físico. Mas mesmo que ele nascesse fisicamente de novo, seria igual. Ele continuaria sendo carne. Mas Jesus não desiste. E o Nicodemos, em sua imensa sabedoria nas leis judaicas, né, ele não entendia que o novo nascimento é o ato pelo qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que confiam em nosso Senhor Jesus Cristo.
Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais e nem entrar no reino de Deus. Isto é muito sério. Ninguém pode conhecer as coisas espirituais e nem entrar no reino de Deus. E Jesus fala do reino de Deus que leva o homem à prática das boas obras pela transformação interior. Essa prática das boas obras, essa transformação nos leva a atitudes de misericórdia em relação ao nosso próximo. E Nicodemos, acostumado àquela prática de rituais externos da lei, tinha dificuldade de entender com o coração. E ele diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, dizia Jesus, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O mestre mostra a Nicodemos que é necessário confiar em Deus, ao invés de só ouvi-lo, né? E se no início do diálogo, Nicodemos usou a palavra sabemos, olha como Jesus era estrategista. O maior estrategista que já existiu. Quando Nicodemos usa a palavra sabemos para expressar a sua conclusão lógica a respeito de Deus, Jesus usa a expressão não sabes para indicar a necessidade de aceitar e confiar em Deus, mesmo sem saber ou compreender bem o seu propósito imediato. Jesus era audacioso, pois ele usava as palavras sem fazer acepção de pessoas. Ele falava de igual para igual com qualquer um. Ali, perante Nicodemos, o príncipe das leis, Jesus falou com Nicodemos como quando ele falou com Zaqueu, que enriqueceu ilicitamente. Ou para a samaritana, que já havia tido 5 maridos. Ou para o ladrão da cruz, que vivera à margem da lei. Jesus falava de igual para igual, porque a sua humildade era imensa. E Cristo assim fala com uma autoridade que nenhum professor humano, por mais graduado que seja, poderia possuir essa grandeza. Mas Nicodemos não conseguia entender a essência do que Jesus dizia. E o Salvador lhe deixava ainda mais intrigado naquele momento, para que ele aprendesse que, a menos que fosse ensinado pelo Espírito, não conseguiria entender o ensino de Cristo. E Jesus faz isso conosco a todo momento. Jesus não desiste de mim e de você. Meus irmãos, não espere buscar a Jesus quando você se sentir santificado, porque isso não vai acontecer. Venha para Jesus da forma como você está, arrebentado, destruído, com sentimento de culpa, pecador. É isso que Jesus quer. Jesus quer que nós nos cheguemos a Ele da forma como nós estamos. Venha para Jesus do jeito que você está. E Ele vai te moldar, te fazer um vaso novo, reestruturar sua vida, curar suas doenças, curar o seu coração, curar suas mágoas. Deus vai te ensinar a difícil tarefa do perdão. Eu passei por 2 provas muito grandes esses dias,
comentei com a pastora Miriam, em que eu tive que exercer o perdão. Um mês e meio antes dessa pessoa falecer, me abraçou e me pediu perdão. Faleceu agora com 10 dias. Graças a Deus que eu disse, há muito tempo eu te perdoei, fica em paz. E a outra, eu tive que tomar a iniciativa e procurá-la. E dizer, foi um equívoco, e uma pessoa com grandes problemas, enfim. Mas eu disse, Senhor, se eu sou conhecedora da palavra e não dou o primeiro passo, ela que não te conhece, não dará. Que cristão eu sou? Gente, eu sou tão cheia de pecados ainda, tão cheia de imperfeição. Mas eu peço todo dia ao Espírito Santo, me ensine. E Ele me deu estratégias. E eu venci isso, que eu pedia esse perdão recíproco em todo culto de Santa Ceia. Então, venha do jeito que você está. Olhe para aquela cruz e peça para Ele transformar o seu coração. E, meus irmãos, Deus não quer que nós vivamos um evangelho de causa e efeito, como Nicodemos, que reconhecia que Jesus tinha algo especial, por causa do volume das suas obras. Eu louvo a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, sim. Mas eu louvo a Deus principalmente pelo que Ele é na minha vida. Pela minha transformação, pela transformação do meu marido. E oro para a salvação da minha família. Para que um dia eles tenham o privilégio de conhecer esse Jesus que hoje eu conheço. E nos dias atuais, muito se tem... Mais uns minutinhos, já estou terminando, né? Muito se tem enganado a respeito de Deus também. Em uma religiosidade exagerada, presa a dogmas, a liturgias, a teologias, esquecendo que o evangelho não vem da aparência exterior. Como Nicodemos achava, cria. Há muitos que pensam ser detentores do saber a respeito do reino. E Jesus nos avisa que o nosso ser e a nossa vida deve ser constantemente modificados, baseados na palavra. Cada vez que você lê a Bíblia, você tem um entendimento adiantado, aprofundado. Isso é o interessante, para que a gente cresça no conhecimento, né? E nós devemos buscar esse nascimento, esse novo nascimento, a todo tempo. Porque quando você vem para Jesus, Ele limpa o seu coração. Ele apaga os seus pecados, Ele transforma a sua vida, tudo se faz novo, nasça do alto, do Espírito, da água, nasça do alto. É isso que Jesus está esperando de mim e de você. E a transformação interior, meus irmãos, só é realizada pelo Espírito Santo, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, porque eles nos afastam de Deus. E no versículo 8, Jesus diz, o vento sopra onde quer. Livre, soberano, assim é a obra do Espírito Santo, no meu, no seu coração, na sua casa, na sua igreja, lá na boate, lá no bar, lá nos drogados, em todo lugar. Ele está esperando o nosso convite para entrar. Jesus está em qualquer lugar, se nós o chamarmos. Lá na Cracolândia, quantos, né, com o trabalho da nossa pastora lá em São Paulo, quantas almas já não foram ganhas, não se voltaram para Jesus? Não é porque lá é lugar de drogado que Jesus não está, muito pelo contrário. É o doente que precisa de remédio, é o doente que precisa da cura.
Então venha para Jesus, do jeito que você está, não importa a sua doença. E meus irmãos, eu posso afirmar para vocês que o convite de Jesus é irresistível. Glória a Deus por isso. Quando Ele nos convida e quando nós aceitamos esse convite, é irresistível, é impossível não caminhar com Ele. E para concluir, meus amados, Jesus foi para aquela cruz carregando os meus e os seus pecados. E Deus, seu Pai, lançou sobre Ele todas as nossas iniquidades. E a Bíblia diz que Jesus colocou nele os meus e os seus pecados, e naquele dia o sol se escondeu. E quando você entende intrinsecamente, interiormente, que os nossos pecados foram pagos por Ele, então nesse momento o milagre da vida, o milagre da fé acontece. E você se torna um filho de Deus, herdeiro do seu reino. Amém? Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, rompa com o sinédrio que você carrega dentro do seu peito. Se liberte, se perdoe. Pois hoje você precisará dar uma resposta para Ele. Hoje. Se você quer nascer de novo, Ele está te perguntando: você quer nascer de novo? Então hoje, lá no seu secreto, quando você for fazer a sua oração para dormir, ou na madrugada, Jesus está esperando a sua resposta. Ofereça a Ele a sua melhor decisão. Para já se prepararem. A melhor decisão que você pode ter na sua vida. Vamos, te agradecemos. E assim, e agradável você diante experimentará, da tua santa presença, com certeza, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. É isso que eu desejo, que você dê essa resposta ao Espírito Santo hoje, lá no seu secreto. Senhor, eu quero renascer de novo. Me ensina, me conduza, Espírito Santo. Eu quero entregar a minha vida para você e viver o seu evangelho no dia a dia. Amém? É isso que eu desejo para vocês e para mim. Que a gente possa renascer de novo, porque Jesus está às portas e eu quero subir com Ele e encontrar todos vocês lá. Amém, Jesus? Amém, gente? Dia de vida que o Senhor nos concede, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, curvarmos a nossa cabeça e falarmos um pouquinho com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, meu Deus, por esse culto maravilhoso em que Seu Espírito trabalhou o nosso coração na busca do entendimento, no cumprimento da Sua palavra. Ó Deus, ajude-nos a nascer de novo, a renascer no Teu Espírito, a renascer na Tua palavra, a crescer como ser humano, melhorando um pouquinho a cada dia, nos achegando a Ti, Pai querido. Aqui estão Seus filhos, que tanto Te amam, meu Deus. Derrama sobre nós a Sua unção, derrama sobre nós o Seu Espírito, a Sua bênção, a Sua proteção. Que nós tenhamos uma semana de bênção, uma semana de união a Ti, Senhor. Coloque em nossa vida situações em que nós possamos servir o nosso próximo. Ó Pai querido, nós só temos no nosso coração gratidão por ter Te conhecido um dia
da forma como nós te conhecemos hoje, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, obrigada pelo sacrifício que tu fizeste na cruz, derramando o seu sangue pela minha salvação, pela nossa salvação. Nos conduz ao teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome.